Entendimento, eu vou querer que vocês parem e façam essas análises vocês mesmos. É possível ser socialista e cristão? Eu não sou cristão, mas aí eu estava vendo um serzinho, né, de luz aí, o Samuel, falando algumas coisas. Deixa eu só dar um espaço aqui. E aí eu vi um serzinho de luz, o Samuel, falando algumas coisas, tipo, é impossível ser cristão e ser socialista. Como se o Samuel fosse o detentor de toda a moral, de todos os bons costumes, de todos os padrões possíveis e imagináveis. Esse é um erro que a extrema-direita conservadora faz, que eu acho muito engraçado, que eu dou risada pra caramba disso, que é de um pedantismo, né? Eles mostram conhecimento que eles fingem ter, mas de fato não têm, não possuem. Então, para você que está acompanhando aí, o tema da live de hoje é desmentindo a falácia de que praticamente você não pode ser cristão e socialista ao mesmo tempo. Eu vou aqui utilizar um texto da Rosa Luxemburgo para fazer esse ato de desmentir essa falácia. A Rosa Luxemburgo, como todo mundo sabe, tem uma pegada revolucionária, e a gente vai trazer aqui o texto da Rosa Luxemburgo, e nós vamos desmentir baseado no texto da Rosa Luxemburgo, tá? Fran, 1000 perdões pelo que aconteceu na sua conta, Fran. Se você quiser, eu tenho uma conta extra para que você possa streamar. 1000 perdões, Fran, pelo que aconteceu na sua conta. Eu achei que não iria dar problema. Peço desculpas sinceras aqui. E aí, vamos lá. Eu estou colocando o texto para quem está acompanhando lá na Twitch, para que vocês possam acompanhar e ver aqui de imediato a minha imagem também. Primeiro, né, vamos acompanhar o texto aqui para que vocês possam realmente ter essa noção. A Rosa Luxemburgo fala, logo no início, o texto é um texto dela que diz: o socialismo e as igrejas. Aí ele fala: os opositores do governo ainda mais exortam-se ao suportar os problemas da opressão da humanidade e paciência, e transformam as igrejas em um púlpito do lugar de propaganda política. Isso é fato. Aí depois ela ainda diz: os trabalhadores podem convencer-se facilmente a luta do clero contra as sociedades democráticas, e não é de modo nenhum provocada por estes. E as sociedades propõem-se como objetivo de unir-se e organizar os trabalhadores na luta contra o capital. Aí é que a porca tosse o rabo. Por quê? Quando a gente fala isso, a própria Rosa Luxemburgo diz nesse texto, Socialismo e as Igrejas, que não existe nenhum problema em você ser socialista, em você ser comunista, e você ter a sua manifestação religiosa. Por que ela diz isso e não a interpretação? Obrigado, Fran, obrigado pelos presentes. Por que ela diz isso? Que você pode ser socialista, você pode ser comunista e você pode ter a sua representação religiosa. Porque, primeiro ponto, nem todos, né? E aí a gente tem que explicar isso ao digníssimo Samuel e às pessoas que estavam mentindo nas lives por aí, nem todos irão diretamente ocupar cargos no Comitê Central do Partido Comunista, nem todos irão ocupar cargos no Comitê Central ou na dirigência do Partido Socialista, nem todos irão ocupar cargos nessas regiões. E se eles não vão ocupar cargos nessas regiões, o Estado não vai censurar, como foi a grande mentira falada ao longo de quase 30, 40, 50 anos, que o socialismo é contra a religião. O que acontece a Rosa fala aqui no primeiro parágrafo da obra dela, que é importante para o sistema capitalista. Obrigado, Fran, tá salvando a live aqui a Fran, gente. Sigam muito a Fran também, tá mandando bastante Rosa. Então, assim, é importante para o sistema capitalista que ele tenha, assim, o seu aparato ideológico. E vamos entender como é que esse aparato ideológico funciona, meus queridos. No escravismo, eu tinha a subserviência moral e o cristianismo. Aí depois, no feudalismo, eu tinha a obediência ao meu senhor, eu era servo e a igreja servia como isso. No capitalismo, eu tenho a tal da meritocracia que veio ali no começo dos anos 80 com os analistas de desempenho e performance das empresas. O Phil Knight, por exemplo, o executivo da Nike, o CEO da Nike, eu li o livro A Marca da Vitória e, caramba, eu fiquei assustadíssimo com o que eu li.
O livro muda a cabeça da gente. O Phil Knight fala que empreender é possível, que empreender é necessário, que você tem que fazer. Ele faz a mesma coisa que um pastor. Ele faz a mesma coisa que um pastor. Quando você vê pastores como o pastor Henrique, do PSOL, que é deputado federal, quando você vê um pastor que é antagônico a ele, como é o caso do Silas Malafaia, você acaba vendo que no Brasil e no mundo, a igreja serve sim, a religião serve sim como mecanismo de dominação. E é isso que a Rosa Luxemburgo fala no texto dela, o socialismo e as igrejas. Quando a galera fala sobre isso, ela traz uma postura que diz o seguinte, né? Ela fala, inclusive, que os exploradores eles vão colocar aspectos ideológicos e esses aspectos ideológicos manifestam-se mediante a fé. Como assim? Eu vou dizer para você, olha, essa coisa de você ficar questionando o patrão, isso não é de Deus não, porque Deus fala em capítulo tal, versículo tal da obediência. E você vai lá e você baixa a cabeça e você ouve. Porque Deus fala diretamente em capítulo tal, versículo tal, ele fala disso. E você vai lá, baixa a cabeça e aceita e ouve. Porque além de tudo, Deus fala sobre isso, isso e isso. E em momento algum ele diz para você se levantar contra o seu patrão. Tem até uma padaria que eu compro aqui, um mercadinho de padaria que eu compro pão aqui perto da minha casa, que é bem engraçado, que eu parei, eu não fotografei porque eu acho que seria muita falta de respeito eu fotografar. Mas eu fotografei e tinha bem assim, eu parei e tinha bem assim. O bom empregado abençoa seu trabalho, porque é dali que ele retira o pão. Olha que coisa interessante. O bom empregado abençoa seu trabalho, pois é dali que ele retira o pão. E aí você já começa a ver o próprio discurso, né, de submissão imposto com características religiosas. E aí você vai dizer, por que isso acontece, ogro? E eu vou ter que responder. Olha o que ele fala. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pertencem, que lhe pareçam capazes. Rosa Luxemburgo falando. Ninguém tem direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros, isto é, o que os socialistas pensam, e é por essa razão que, entre outros, os socialistas animam todo o povo a lutar contra o regime czarista, que está continuamente a violentar a consciência das pessoas, perseguindo católicos. Eita! Quem perseguia os católicos não eram os comunistas, eram os czaristas. Por quê? Porque os czaristas já faziam parte de um outro segmento da cisma católica, que eram dos presbiterianos, né? Inclusive, a gente teve até um padre aqui que se dizia presbiteriano, o padre de festa junina. E aí você tem aqui os ortodoxos, perdão, não presbiterianos, os ortodoxos. Aí ele diz, judeus heréticos e livres pensadores são preciosamente pessoas sociais democráticas que aparecem fortemente na defesa da liberdade e da consciência. Portanto, pareceria que até o clero tinha a obrigação de dar sua ajuda aos sociais democratas. Eita! Então o que o nosso amigo Samuel falou é uma grande mentira. Os socialistas não têm por sua obra com Rosa Luxemburgo o ato de perseguir diretamente as minorias cristãs, né? De onde foi que ele tirou isso? Vamos ver de onde foi que ele tirou isso? Vamos lá. Nicolas Ferreira fala em um congresso aos jovens que os regimes socialistas perseguiam e, né, davam cabo da vida de pessoas que eram contra o regime. Sabe quando foi que isso aconteceu, gente? Nunca. Ninguém foi morto por ser cristão. As pessoas que estavam ligadas à igreja, utilizada como mecanismo de dominação, eram inimigos do Estado. E claro que hoje, né, as consequências seriam diferentes. Então percebam o quão perigoso pode ser isso. Tá? É perigoso a gente deixar essas pessoas falando da liberdade demais. E aí não é uma crítica à Fran, não, muito pelo contrário. Mas eu fico esperando essas pessoas para o debate. Eu estava agora na live tirando até Derli, um cheiro para você, caso você esteja vendo essa live.
Não tenho raiva de você. Você quis me processar, cara. Mas assim, eu queria que você fundamentasse o processo. Baseado em que, meu brother, você quer me processar, né? Ou seja, o Derli tem que estudar direito e parar de falar abobrinha, coisas do ITC, Instituto tirou do, né? E ainda diz o seguinte: esse texto que eu estou lendo aqui é a Revista do Espaço Acadêmico, ano 2, número 17, publicação em outubro de 2002. O ISSN dela é o 15196186. Ou seja, eu estou lendo um documento que eu estou indicando a fonte para vocês. Eu queria que o Nicolas Ferreira pudesse indicar a fonte do documento dele também. Eu queria que o Nicolas Ferreira pudesse dizer, basicamente, de onde vem a fonte dele, né? Queria muito que o Nicolas Ferreira pudesse dizer de onde vem a fonte dele. E aí essa galera toda, por isso que Nicolas Ferreira não aceita debater com algumas pessoas aqui no TikTok, eu sou um deles. Por isso que o próprio Derli, quando eu subo, ele sai da live. Por isso que o Porto Alegre, a Claudinha, essa galera. Boa tarde, meu querido. Porque essa galera faz isso simplesmente por isso, né? A gente traz um dado aqui. A Rosa Luxemburgo jamais pediu para comunistas atacarem cristãos. Ela está falando isso, inclusive, aqui. Opa, Dudan. Beleza, cara, tá bom. Aproveita que você tá aí. Se você tiver pessoas aqui, a gente sobe e faz um debate gostoso, entendeu? Eu garanto que eu tenho, por exemplo, eu tenho 4 vezes seguidores mais do que você. Então, pelo argumento de mérito, eu acho que eu tô acima de você nessa sociedade aqui digital que é o TikTok. Não é isso que vocês tratam, não é meritocracia? Eu mereço mais audiência porque eu tenho mais gente do que você nessa plataforma. E ela ainda diz aqui, ainda mais, nessa sociedade desmoronam-se onde não existe saída dessa trágica situação para o povo, nem esperança alguma para a vida melhor. Os desgraçados voltam-se para o céu procurando uma salvação. A religião cristã aparecia para estes infelizes como um cinto de salvação. Olha aí, e Marx fala, entendeu? Inclusive do ópio do povo. A religião será o ópio, é tratado como ópio do povo. Então, gente, esse texto da Rosa Luxemburgo, estou concorrendo com a moto, eu peço desculpas aqui. Esse texto da Rosa Luxemburgo, ele tem 17 páginas, é um texto curtinho. Você lê até quando está no banheiro. Eu li uma parte dele quando eu estava no banheiro, inclusive. E aí a galera começa a ver isso. Lemos ainda em Atos dos Apóstolos, olha o que ele fala, em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 34 e 35, a seguinte descrição da primeira comunidade de Jerusalém. Entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que eles possuíam terras ou casas vendiam, traziam o produto da venda e depositavam. Boa tarde, Alberto. E depositavam aos pés dos apóstolos, e cada um era distribuído de acordo com sua necessidade. Essa máxima, inclusive, de cada um ser distribuído de acordo com sua necessidade, é uma máxima socialista também. No socialismo, você vai trabalhar de acordo com a sua capacidade e receberá de acordo com a sua necessidade, o que vai gerar uma padronização, né? Então, gente, sigam o Cury, sigam o Nando Guariento, sigam o Alberto aqui também, sigam a Fran, que faz lives muito boas, sigam aqui essa galera toda que está aí, de esquerda. Mas olha como um texto da Rosa Luxemburgo desmente essa falácia que é tão sustentada aqui nas redes sociais. É só ler, né? Aí depois ele coloca, o dinheiro era colocado como algo comum. Eita, então quer dizer que Cristo já falava sobre a coletivização dos bens, dos modos de produção. Que curioso isso, né? Então quer dizer que não tinha mérito, não tinha o tal da Deus Vult, não. Então se Cristo falava, é porque já existia essa parada ali da questão dos modos de produção. Que legal isso, interessantíssimo. Fico feliz em ver isso, de coração.
né? Olha como a gente tem isso. E o texto continuou: o dinheiro era colocado em uma caixa comum, e o membro da sociedade, especialmente escolhido para esse fim, dividia de forma coletiva entre todos. Caramba, que absurdo dividir dinheiro, coisa de comunista. Eu sabia que esse Jesus era comunista. Não tem para onde. Ainda coloca: deste modo, os cristãos do primeiro e do segundo século foram fervorosos adeptos do comunismo. Eita, pô, a Rosa Luxemburgo falou isso. Eita, porque a galera confunde inclusive o comunismo com o movimento de repressão do fascismo. Quer dizer, só um lado pode ser forte, só um lado pode ser truculento, só um lado pode atacar, o outro lado não pode. É isso mesmo que eu ouvi, produção? Então, gente, tá aqui, né? E aí ele continua. Foi São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, nascido em Antioquia em 347, quem pregou ardentemente que os cristãos para regressarem para o primeiro comunismo. Apóstolos, este célebre pregador, na sua 11ª homilia, sobre os Atos dos Apóstolos. Ou seja, todo mundo sabe, eu sou ateu, não tenho nenhum problema em discutir isso, apesar de que eu acho a ideia de Deus maravilhosa. Até minha esposa estava comentando e eu estava conversando com ela acerca disso. Mas eu sou ateu e não tenho nenhum problema em debater a questão do meu ateísmo com as pessoas. Mas eu fico de cara assim, quando eu vejo a galera tratar dessa forma, né? A galera trata a coisa dessa forma, a galera trata assim, trata tipo ao Léo, trata tipo de qualquer coisa, trata tipo, vamos ver no que vai dar, né? E aí, moral da história, resumo da ópera. Quando você pega um cara que estudou, aí dá ruim pra vocês. Que é o que aconteceu? O cara chegou aqui, blá blá blá, caixa de fósforo, eu respeitei, eu entendi, mas eu tava com o sentimento que eu tinha lido um texto da Rosa Luxemburgo em algum lugar. Eu sabia que tinha um texto da Rosa Luxemburgo. Só que eu li esse texto da Rosa Luxemburgo já tinha quase que uns 20 anos. Não, 20 anos, eu tinha 17, 18 anos quando eu li esse texto da Rosa Luxemburgo. E aí eu me lembro que eu ainda estava militando no Partido Comunista. E é dessa forma que a gente vai desmascarar as pessoas. Então, Samuel, desculpa, você não é o guardião da fé de ninguém. Eu raramente entro nesse assunto. Eu raramente discuto fé, discuto religiosidade, porque para mim não é um assunto que, para mim, é um assunto simpático. Eu não quero discutir isso, não me sinto confortável para discutir isso, não é um assunto que me agrada. Mas quando as pessoas chegam aqui e fazem aquelas perguntas, e você que é cristão e que é de esquerda, você vai... Quem quiser, eu mando o link desse texto, até bota esse texto, o link vai estar na descrição desse vídeo lá no YouTube. Boa tarde, meu querido. O link vai estar na descrição lá no grupo, no YouTube para que vocês possam acompanhar. É ridículo, chega a ser ridículo, o quanto a galera não sabe o que fala, né? Se o socialismo deu cabo de muitos cristãos, foi mesmo? Onde é que você leu isso? Lenin escreveu um decálogo. Foi mesmo? Onde é que Lenin escreveu esse decálogo? Diz qual historiador que referenciou isso. Sabe quem popularizou a ideia do decálogo de Lenin, por incrível que pareça? Um cara que se apresentava como filósofo, mas nunca botou os pés na faculdade de filosofia, chamado Olavo de Carvalho. Né? Sabe quem é que praticamente exponenciou a ideia de que no Brasil a gente tinha que prestar mais atenção, cuidado com as nossas crianças e falar de pautas morais? O MBL, que inclusive o Renan Santos, a pergunta que a gente faz é: eles compraram ou não compraram a página Corrupção Brasileira Memes? E compraram com dinheiro público? Então, quando a gente traz isso tudo para essa galera, o debate é esse. Gostei dessa. O debate é esse. Pergunte a essa galera que está aí falando o tempo todo se eles leram Rosa Luxemburgo.
Pergunte a essa galera que está o tempo todo falando aí se eles chegaram a ler praticamente Viroskaya. Pergunta essa galera que está o tempo todo aí se eles chegaram a ler Lenin, se eles chegaram a ler Trotsky, se eles chegaram a ler praticamente as bases do capitalismo, se eles leram Capital, volume 1, volume 2, volume 3, se eles leram praticamente ali Histórias do Partido Comunista, se ele leu praticamente Revolução Permanente do Trotsky. Essa galera não lê sobre esses assuntos, né? E como elas não leem, quem tá lá na Twitch agora tá vendo que eu tô mostrando na tela um baita quadro apresentando o texto de Rosa Luxemburgo. E eu sabia, gente, eu tenho uma vergonha de dizer não, eu tava fazendo cocô e tava lendo esse texto. Eu sabia que eu não tava errado. E aí o que é que os bolsonaristas fazem, né? Eles colocam dessa ideia. Não, mas você tem que ser cristão e cristão não pode ser socialista. Então reclame com o próprio Cristo, Vai lá reclamar com ele, brother. Não é comigo, não. Não tem nada a ver. Não, você tem que entender que não pode ser cristão e socialista. Onde foi que você leu isso? Que não pode ser. E ele até diz aqui, ó. Foi São João Cristóstomo, patriarca de Constantinopla, que disse que os cristãos deveriam regressar ao primeiro comunismo dos apóstolos. Esse célebre pregador fala isso da homilia. Vamos ler um pedaço da homilia dele. Havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as riquezas estavam em comum. Uma caridade existia entre todos eles. Existia caridade, consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo os que tinham bens apressavam-se em desprender-se deles. Não dividiam suas fortunas em duas partes, dando partes iguais, mas sim, outra hora, por todos de parte igual. Eita, pô, e agora? A gente está vendo um patriarca de Constantinopla falando. É um patriarca de Constantinopla, não sou eu que estou falando, não. Num texto de uma comunista, da Rosa Luxemburgo. Ou seja, ela foi buscar, inclusive, dentro do próprio cristianismo, razões do comunismo. E aí eu tô louco para encontrar o Samuel, ou encontrar essa galera que é cristã, mas que tem o cristianismo freestyle, né? É o cristianismo à sua maneira, ao seu modo, no seu bel prazer, né? Eu tô louco para encontrar essa galera. Aí você acaba vendo. Cadê esse povo todo, rapaziada, fazendo dessa forma? Né? O texto da Rosa Luxemburgo, eu prometo que eu faço uma leitura dele por completo. Ele tem 17 páginas, mas eu posso colocar um resumo para vocês. Eu até mesmo deixo no link para quem tiver interesse em ler por completo. Ele ainda diz, não é verdade que para reduzir as despesas iria aumentarmos uma mesa em comum. Ele fala da divisão da igualdade, dos bens, do pão. Isso só aconteceria no comunismo, não vai acontecer no socialismo. Apesar de que no sistema comunista, assim como no sistema socialista, no socialismo eu ainda terei classes sociais. Porém, no comunismo eu terei a amenização plena, o fim das classes sociais. Né? E aí, quando acaba diz, mas eu sou cristão e não posso ser de esquerda. Tá errado, você não pode ser de direita, mas de esquerda você pode ser. Tá aqui. Rosa Luxemburgo defendendo que você pode ser cristão e você pode ser de esquerda, inclusive utilizando argumentos da própria Igreja Católica. Você pode ser cristão e pode ser de esquerda, tá aí. Agora o grande problema, meus queridos, é que a direita e a extrema-direita se apoderou dessa pauta de uma forma que, assim, eles ditam um padrão de comportamento. E aí eu queria entrar no outro assunto para comentar com vocês. Por que o MBL faz tanto vídeo agora sobre banheiro trans, sobre questão de mudança de gênero,
sobre cirurgia para redesignação sexual. Por que o MBL faz tanto vídeo disso? E a resposta é simples, porque eles não têm ainda e não possuirão nunca a capacidade técnica de debater com grande parte da população brasileira geração de emprego e renda. Simples, tranquilo, claro e alvo como a neve. Não tem nem o que discutir. Você pergunta por que a lei de liberdade econômica de Paulo Guedes, que é uma lei de liberdade totalmente liberal. Não, faz vídeo, Nicolas. Inclusive tem pessoas do MBL que fazem vídeo sobre questão de gênero e pronomes de tratamento, cara. Eu acabei de assistir um agora no Shorts do YouTube. O cara vai pra rua e pergunta: você quer ser tratado por quê? E se eu me identificar assim? Cara, a forma como você vai se identificar, o mínimo que a sociedade tem que fazer é te tratar da forma que você quer ser tratado. Não teve um só. Kim Kataguiri já falou sobre isso. O Zacarias já falou sobre isso. Tem outro rapaz que é de Belém do Pará, já falou isso. Leonardo Dias, que é vereador da época que ele era do MBL aqui em Alagoas e do Movimento Vem Pra Rua, ele já falou sobre isso. O próprio Renan Santos já falou sobre isso, fazendo críticas a Pablo Vittar e fazendo críticas também à galera do MMA. Eu posso licitar aqui pelo menos 10 casos aqui que eu vi nesses últimos meses. Tá? Então, quando a gente vê o MBL falando disso, tem um rapaz, eu esqueci o nome dele. Não deve ser um podcast, não. São vídeos de externa, vídeos gravados na rua, tá? Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente tá vendo. A gente chama essa galera para debater. Primeira coisa, o argumento de que você tem que ser de direita e ser cristão, ele já caiu por terra. Já caiu por terra. A própria Rosa, obrigado, Alexandro. A própria Rosa Luxemburgo já diz aqui, seguindo inclusive o patriarca da igreja de Constantinopla, que não, que a gente pode remeter aos primeiros apóstolos que faziam a divisão igualitária. A Rosa Luxemburgo está falando isso. O texto está aqui, está nítido, são 17 páginas. Agora eu quero ver qual vai ser agora a ginástica mental dessa galera para dizer, não, peraí. Eu tenho que olhar aqui, vamos ver direitinho, vamos ver dessa forma o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Né? Peraí, nós vamos olhar direitinho. Porque o que fala o pastor Marcos Feliciano, ele não é cristão. Pegar recortes da Bíblia que falam de espada, que falam de guerra, que falam de tudo, e usar esses recortes como uma verdade poética, isso não é ser cristão. Falar de teorias de capacidade biológica entre macho e fêmea e colocar desígnios divinos, isso não é ser cristão. Isso é ser totalitarista, sectário. A Rosa Luxemburgo prova no texto dela que você pode ser comunista e você pode ser de esquerda, você pode ser cristão. Ela prova por A mais B no texto dela, socialismo e a igreja. E não sei o que estou inventando, não. O socialismo e as igrejas. Rosa Luxemburgo. Então, quando a galera faz esse tipo de comentário, pô, o cristão não é aquele que vai na igreja tantas vezes no mês, não, cara. Já tem um grande erro aí, já. Pessoal do Twitch, eu vou fechar aqui, vou agradecer a vocês, 30 minutinhos. Me sigam no Ogro Web TV no YouTube e até mais. Tchau, tchau, galera da Twitch. Bom, tô dando atenção. Nicolas, eu não vou à igreja nenhuma vez porque não me interessa ir à igreja. Eu não sou cristão, mas aí que tá. A minha linha política é comprovada por A mais B que não tem obstrução nenhuma às igrejas. Então, desculpa, cara. O argumento que você está tentando colocar agora, a pecha que você está tentando colocar, tem um texto aqui na minha frente, de 17 páginas, que acaba desmentindo o que você está falando. Agora eu vou dar atenção aqui ao TikTok, que é a live que vai direto para o YouTube, gente. E sigam lá no YouTube, Ogro Web TV, essa live vai estar na íntegra lá no canal no YouTube. Então, assim,
Olha a pergunta do Nicolas, com todo carinho, com todo respeito, mas olha a pergunta do Nicolas. O Nicolas já pergunta logo: quantas vezes por semana você vai à igreja? Pô, velho, eu pratico muito mais caridade, muito mais bondade, eu tenho o coração muito mais limpo do que a galera que vai pra igreja. Apesar de que eu não preciso ter freio moral nenhum por não ser cristão. Os freios morais são uma questão cristã. E aí, a própria Rosa Luxemburgo fala: os sociais-democratas propõem-se ao fim da exploração do povo pelos ricos e passeiam-se pelos servidores da igreja. Deveriam ter ido aos primeiros desempenhar-se nessa tarefa, que as sociais-democracias. Não é Jesus Cristo de quem os padres são servidores, quem ensina que é mais fácil um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Os sociais-democratas tentam trazer todos os países e regimes baseados na igualdade e liberdade. Ela ainda estava falando do regime da social-democracia. Então, eu tenho certeza, eu nunca fui de falar desses assuntos, eu sempre nunca coloquei religião nos meus vídeos, mas é triste a gente ver que a direita e a extrema-direita no Brasil, ela se faz valer de mentiras, né? Ela se faz valer de mentiras ou das mentiras para ganhar o discurso político. E quais são essas mentiras? Eles acabam colocando aqui que você não pode ser cristão e ser de esquerda. A Rosa Luxemburgo desmente, ela desmente. O texto é o socialismo e as igrejas. É só você botar aí: o socialismo e as igrejas, Rosa Luxemburgo com X, PDF. Vai sair um texto de 17 páginas. Então, assim, quando a galera começa e pega o texto original, né, ou pega textos em inglês, ou pega texto em por aí, essa é a falácia que o Samuel usa, é a falácia que o Lobo Mal usa, é a falácia que o Derli usa, é a falácia que a Claudinha, que o Porto Alegre, que essa galera toda usa, né? E a gente tem que fazer isso. Deixa eu só fazer meu primeiro compartilhamento aqui, já retorno com vocês, primeiro compartilhamento da live. Só um minutinho. Então, sim, você pode ser cristão e você pode ser de esquerda. Você pode ser cristão e você pode ser socialista. Tanto é que eles falam algumas mentiras. Eles falam assim: ah, mas na China tem igrejas? Tem. Só que num país de cultura governado por um partido comunista, a igreja não será mais forte que o Estado. A igreja não será mais forte que o Estado. Ah, por que a igreja não vai ser mais forte que o Estado? Porque a gente precisa discutir pautas de caráter humanista para evitar aquela tal de fenômeno da Idade Média do Deus Vult. Para a galera que não sabe, Deus Vult era uma expressão utilizada para justificar todas as atrocidades durante a Idade Média. Utilizava-se o Deus Vult. É como, foi feita a vontade de Deus. Tá? Então toma cuidado com isso. Outra coisa também é que agora na Idade Moderna a gente tem um retorno ao antropocentrismo, né? O homem passa a ser o estudo de tudo. Mas tem uma galera que não debate se não for colocando a perspectiva dela, sem nenhum fundamento e totalmente antideísta. É tipo, não, mas Deus diz isso em livro tal, tal, tal. Aí eu sou curioso, eu abro o computador e vou ver onde é que Deus falou isso através desses homens, abre aspas, inspirado, fecha aspas. E aí não tem nada do cara falando isso. Não, mas ele falou isso, não, porque ele deu o dom da interpretação. Ah, foi? Então você está interpretando de maneira diferente de quase todo mundo? Você e um grupo bem violento? Não, mas eu estou certo, você está errado. E aí vão para as táticas, né? Desqualificar o debatedor é uma delas. Desqualificar o argumento e a fonte é outra delas. Tá? E aí a gente vai vendo tudo isso acontecendo. Então, meus queridos,
Começa lá, esse vídeo vai estar subindo lá no canal no YouTube e já está aqui para quem está acompanhando, siga. É muito bom. O texto é O Socialismo e as Igrejas, de Rosa Luxemburgo. Para a galera ter essa noção, O Socialismo e as Igrejas, de Rosa Luxemburgo. E é possível sim ser cristão e ser de esquerda, ser cristão e ser socialista, ser cristão e ser comunista, porque nem todos irão diretamente para o partido, para o Comitê Central. Nem todos irão ter cargos de comando na política, caso o mundo viesse a ter decretado aí ou implementado uma cultura socialista / comunista ou uma experiência desse tipo. Tá bom? Nem todos teriam isso. Então é interessante que a gente leia que na China tem igrejas, sim, né? Na Indonésia tem igrejas católicas, sim. Os excessos que foram cometidos inclusive por pessoas que estavam ligadas ao sistema de corrupção, tanto é que o Stalin escreve um livro maravilhoso que é Pode um Partido se Degenerar, né? E aí quando a gente começa a falar dessas coisas, o povo diz, nossa, que papo cabeçudo. Pois é. Tá vendo que não dá para debater com o professor? Então, Samuel, desculpa, cara, você é mentiroso. Tá bom? Você parece uma melancia madura, semente pra caramba. Então, é isso, velho. Tá? Eu queria muito entregar essa minutagem hoje para as redes sociais. Vou estar postando o texto na íntegra para que a galera possa acompanhar, mas sigam os canais de esquerda, sigam os canais progressistas, tá? Não observem as falas que são pinçadas, né? E como diz o Selbit, não acredite nas mentiras deles, né? Porque por incrível que pareça, a gente começa a observar isso. Cara, né? Se você não é inscrito no meu canal na Twitch, se inscreva no meu canal na Twitch, ou Grab TV 082. Eu vou até colocar o link do meu canal na Twitch aqui pra galera se inscrever também. Tá? Eu quero muito falar de games lá, mas assim, vai não vai, eu tô perigando em falar da política. Eu queria fazer um arranjado lá, um bem bolado de largados e pelados pra galera poder ver. Mas tá tenso, velho. A galera só tem a cabeça de estar batendo boca com coisas que não sabem. Aí eu tenho que ler um texto da Rosa Luxemburgo mostrando que ela falou lá quase 140, 150 anos atrás, desmentindo a narrativa dessa galera. Tá bom? Então, assim, só para agradecer a todo mundo, foi mais uma live de tempo, né? Deixa eu só tirar aqui. Nessa live passaram até agora, deixa eu ver. Coisa boa, passaram 711 pessoas, um novo seguidor, pessoas mandaram diamantes. Muito obrigado a todos, eu vou encerrando. Obrigado, Fran, está salvando aqui as nossas metas do canal. Mas é isso. Eu vou sair daqui a pouquinho, preciso fazer uma comprinha de uma coisa básica, mas eu queria deixar um negócio pra galera pensar, pra galera refletir aí. Quem mais prega por liberdade e grita que está sendo perseguido é quem mais oprime, mais persegue. Vejam o papel desses caras, né? Vejam o papel dessas pessoas aqui. Eu tenho uma meta numa live aqui. A minha meta na live, por exemplo, é de... Beijão, Fran. Beijo pra todo mundo aí. Minha meta é de 100 presentes por live. É quem quiser ajudar pro canal crescer, é divulgar. Existe uma série de coisas que você pode fazer. Mas, todavia, porém, entretanto, eu não posso ficar refém desse público para não falar as coisas que são verdade, tá? Então fica a dica e, claro, toda ajuda é bem-vinda, mas isso não será um limitador para o nosso canal. Beijo do Ogro.